Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver mais uma questãozinha que envolve gráficos, ok? Olha só que bacana essa questão, pessoal. Acompanhe a leitura comigo. Foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas, elaborado por matemáticos e biólogos. Nesse modelo, o grupo de primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda habitavam a Terra, e não há 65 milhões de anos, como é comumente aceito. Primeiro, pessoal, como eu sempre digo, vamos entender o que está acontecendo. Então foi proposto um novo modelo de evolução, e eles estão falando que é diferente esse novo modelo, que esse novo grupo de primatas pode ter origem lá na época dos dinossauros, e não apenas 65 milhões de anos, aí, como o pessoal fala normalmente. Vamos ver como é que eles fizeram esse gráfico? Olha só que bacana esse gráfico, hein? Vamos ver a legenda dele, ó. Fonte Raquel Aguiar, Ciência Hoje Online. Interessante, sempre olha a legenda. Pode ser que a resposta da questão esteja nela, nunca se esqueça disso. Vamos dar uma analisada nesse gráfico? Vamos ver aqui, ó. Cretáceo Superior, Paleoceno, primatas atuais. Bem, tirando esses palavrões aqui no começo, está escrito aqui primatas atuais. Dá para entender que aqui deve ser o nome da era, dessa época aqui, Cretáceo Superior, Paleoceno, deve ser o nome da era aí, gente. O importante aqui, pessoal, que eu quero explicar de uma maneira que muitas vezes, sem você entender nada do assunto, você consiga matar a questão apenas pela análise, certo? Esse é o nosso foco. Então vamos lá, vamos continuar analisando. Nós estamos marcados aqui milhões de anos. E do lado dessa barrinha aqui eu tenho 90, 80, 70, 60. Interessante. Já deu para perceber como é que funciona essa escalinha? Então olha só, 90, 80, 70, 60. Aqui que vai ser aqui 50, 40, 30, 20. Certo, pessoal? E assim por diante. Cada risquinho desse vale 10. 10 o que? Milhões de anos. E olha só o que nós temos aqui. Ancestral comum mais antigo. Pela escala aqui, ó, tá em torno de 85 milhões de anos atrás. Aí surgiu aqui duas linhas. Aí aqui com 65 milhões de anos, fósseis de primatas mais antigos. Extinções dos dinossauros, o fato aqui indicado. Esse tipo de gráfico é um gráfico de linha diferente. Por quê? O ponto vai trazer duas informações também. Uma eu vou fazer o traço para olhar a época dele em milhões de anos, e a outra eu vou ter que seguir a linha para saber do que se trata essa linha, ok? Não vou ter uma informação aqui numa tabela, como se fosse uma escala aqui do lado, na lateral esquerda. Eu tenho que olhar a linha e seguir a linha. Por exemplo, aqui eu tenho ancestral comum mais antigo. Chega aqui, eles têm uma divisão em társios, macacos do Novo Mundo. Descendo tem macacos do Velho Mundo, grandes macacos e humanos. E como é que nós vamos ver a informação aqui? Vamos sempre traçar uma reta, ok? Então, por exemplo, se eu quero saber aqui, nesse período, ó, 60, 50, 40 milhões de anos atrás, tinha esses tais de lêmures. Só fazer um pontinho aqui, ó, no gráfico, ó. Quem que estava aqui? Os tais de lêmures, esses lores, tinha também os társios. Quem mais tinha aqui? Macacos do Novo Mundo. E quem mais que tinha aqui? Bem, algum ancestral comum aí mais antigo, que depois se dividiu em macacos do Velho Mundo e grandes macacos e humanos. Aqui tinha humanos? Não. Olha só, onde começa a linha dos humanos. É um pouco depois disso. Certo? Afinal, o que essa questão está pedindo para a gente? Examinando esta árvore evolutiva, podemos dizer que a divergência entre macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e dos humanos ocorreu há aproximadamente... Gente, primeira coisa, vamos entender o que ele está pedindo, né? Falando examinando o gráfico, ou seja, não interessa o seu conhecimento nem a sua imaginação, nem lógica, nem nada. É analisando o gráfico, ok?
Não é mais o gráfico, mais aquilo que você sabe. Então, examinando essa árvore evolutiva que é o gráfico, podemos dizer que a divergência entre macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e de humanos. Vamos procurar isso no gráfico, ó. Macacos do Velho Mundo. Onde eu tenho macacos do Velho Mundo? Vamos procurar. Lêmures, lores, tarsos, macacos do Novo Mundo? Não, ele quer do Velho Mundo. Tá aqui, ó. Macacos do Velho Mundo. Tá aqui. E o outro? Grandes macacos e de humanos. Ó, grandes macacos e de humanos. Estamos falando desses dois carinha aqui. Então ele quer saber o que? Podemos dizer que a divergência entre macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e de humanos ocorreu há aproximadamente, ou seja, há quanto tempo atrás ocorreu essa divergência? Primeiro, o que é divergência? Quando eles se diferenciaram, tornaram-se diferentes. Então, olha só, você já vai entender fácil o que é divergência olhando aqui. Até esse ponto, era um só. Chegando aqui, começou a divergência, se divergiram, se tornaram diferentes. De alguma maneira, uma parte virou macaco do Velho Mundo, segundo aí os cientistas, né? E a outra virou seres humanos e grandes macacos, certo? Então, o que ele está pedindo, está querendo saber? Há quanto tempo aproximadamente atrás houve essa divergência? E como é que nós vamos fazer isso? Vamos olhar no gráfico. A primeira coisa que nós vamos fazer é vamos traçar a linha. Essa linha vai ter que passar aqui bem certinho. Opa, acertei. Bem certinho aqui nesse ponto. Vou fazer ela bem retinha. Mais retinha que der, para ficar bem certinho. Aí, consegui. Muito bem. Aí, o que acontece? Primatas atuais. O gráfico terminou aqui. Por quê? Aqui representa onde nós estamos atualmente. Não é onde o gráfico acabou? Estamos falando aqui das áreas, esqueci o nome, das eras, sei lá, essa parte do Cretáceo Superior, Paleoceno, esqueci o nome disso, desculpa. Estão falando dessa época aí, o gráfico está regredindo até chegar nos primatas atuais, até chegar atualmente. E como é que eu sei que isso aqui chegou atualmente mesmo? Ó, se você for olhar aqui, quem está aqui embaixo? Grandes macacos e humanos. Então aqui está representando onde nós somos. Ele quer saber justamente isso, ó. Qual é o período de tempo aproximadamente que representa desde a divergência dos macacos do Velho Mundo até agora? Quanto tempo atrás houve essa divergência? Como é que eu vou calcular isso aqui? Você está vendo algum número aqui indicando? Não. Nós vamos ter que inventar, deduzir, você vai ter que conhecer isso. Nós vamos usar informações do gráfico. E você quer ver como? Olha só que legal, pessoal. Tá vendo aqui, eu tenho 90, 80, 70, 60. Todo gráfico tem uma escala, ou seja, a cada pedacinho certinho, nós vamos ter uma marquinha, certo? Então, nesse caso, ó, vamos puxar aqui uma flechinha. Daqui até aqui, eu tenho quanto? Eu tenho 10 milhões de anos. Ó, 80 milhões de anos menos 70 milhões de anos vai dar 10 milhões de anos. Então, esse espaço corresponde a 10 milhões de anos. Se você olhar aqui, ó, entre 90 e 80 tem 10 milhões de anos. Aqui não está muito bem feito, não. Aqui fica certinho. Ó. Entre 70 e 80, ó, 10 milhões de anos. Entre 60 e 50, aqui ó, tenho 10 milhões de anos nesse pedacinho. Até esse ponto aqui que está com a flechinha, a reta verde, eu tenho 10 milhões de anos. Certo? Aqui eu tenho quanto? 10 milhões de anos. É aproximadamente, pessoal. Eu venho aqui, eu tenho quanto? 10 milhões de anos. Então, se eu for vir aqui, eu vou ter quanto no final dessa flechinha? Eu vou ter 10 milhões de anos. Eu vou pôr o tracinho aqui. Mas me interessa saber aqui onde eu vou pôr? Olha só, pessoal. Eu vou deslocar essa linha aqui para vocês verem uma coisa. Aqui nesse começo do azulzinho é a época que nos interessa. Se nós olharmos, 10 milhões de anos começou aqui atrás, ó. Ele não pega certinho no começo como houve a divergência. 10 milhões de anos
pela nossa medida do gráfico, começa aqui. E quanto que vale esse pedacinho? Se você tiver com uma régua aí na hora do dia, você pode até calcular. Mas fica perdendo tempo não, gente. Vamos fazer aqui, ó, mais ou menos. Eu sei que essa distância vale 10 milhões de anos, não vale? Sim. Então, se eu pegar desse reta vermelha que representa onde houve a diferença até a ponta da flechinha, eu vou ter mais quanto tempo, pessoal? Eu vou ter aí mais 10 milhões de anos, certo? Vou fazer um risquinho aqui para a gente marcar. Opa, não quero flechinha não. Prontinho. Vou fazer um risquinho aqui. Eu tenho 10 milhões de anos nesse pedaço. E agora, vamos pegar aqui a flechinha e colocar aqui de novo. Ó. Você pode fazer isso com a ponta do lápis, da caneta, do apontador. E aí eu vou colocar outro risquinho aqui, ó. Então aqui eu tenho mais 10 milhões de anos. Eu vou vir aqui com essa flechinha e colocar ela aqui, ó. Eu vou ter mais quanto aqui? Eu vou ter aqui mais 10 milhões de anos. E aqui, pessoal, eu vou pôr essa flechinha por aqui, ó. Ela passou, ó. Vou tirar essa linha daqui da frente. Ela passou, eu não completei 10 milhões de anos, certo? 10 milhões de anos, eu vou passar aqui, eu vou colocar até a linha aqui pra gente olhar depois, ó. 10 milhões de anos vai passar, acabou o gráfico. Então vamos ver quanto que a gente tem aqui, ó, de espaço, de tempo. Vou contar, daqui até aqui tenho 10 milhões. Ó, daqui até aqui tenho 10 milhões. Aqui eu tenho mais 10, então dá 20. Aqui eu tenho mais 10, então dá 30. Aqui eu tenho mais 10, daria 40. Mas ó, passou. Eu tenho que ser um pouquinho antes, sei lá, uns 35 milhões de anos. Estou chutando. Ok? 30 milhões de anos, 35 milhões de anos, aproximadamente. Deu para entender, pessoal? Peguei aí a escala, mais ou menos, e para descobrir quanto é o período desse trechinho aqui, certo? Por que vai ser um valor aproximado? Porque não tem a escala certinha, bonitinha feita. E a questão mesmo fala aqui, ó, valor aproximadamente. Lembra quanto que deu aqui, pessoal? Deu aproximadamente 30, 35 milhões de anos, certo? Vamos olhar as alternativas. Qual é a alternativa mais próxima? É a B, 40 milhões. Não, mas espera lá. 40 milhões já passou. Olha aqui o risquinho verde, ó. Acabou, foi depois do gráfico. Gente, não tem problema. A questão fala uma palavrinha mágica. Aproximadamente. Então, como é aproximadamente? A gente achou aqui mais ou menos 30 milhões. Ó, 30 milhões não é. Porque senão teria que estar aqui no meio, ó. O meio é mais ou menos aqui, passa um pouquinho. Então deve ser 36 milhões de anos, por aí. Mas qual é a alternativa mais próxima? É 40 milhões. Então aproximadamente 40 milhões de anos. Olha como é distante uma alternativa da outra. 10 milhões de anos. Tem alguma chance de ser 10 milhões de anos? Nem ferrando. Tem alguma chance de ser 55 milhões de anos? Pô, se 40 milhões de anos já é muito, 55 ela foi pro beleléu, esquece isso, não tem condição nenhuma. Entendeu, pessoal? Que legal essa questão? Você vai brincar com a escala, fazer marcações, ver mais ou menos quanto que vai dando aí em milhões de anos, enfim. Matou a questão analisando o gráfico, sem precisar conhecer nada assim dessa história de Paleoceno, Cretáceo... E lá vai pedrada com o nome Lore, Stars, esses nomes esquisitos para burro e feios que danar, só dá eles. Ok, pessoal? Então, essa dica que eu dou, entende o que está acontecendo, presta atenção na escala, presta atenção na legenda, que talvez possa dar informação importante. E fique esperto. Quando a questão fala analisando o dado, o gráfico, você não pode aplicar os seus conhecimentos. É apenas o que está ali, ok? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima videoaula. Até mais.